Certa noite, Pedro se preparava para dormir. Sua mãe, após descobri-lo, ajoelhou-se ao lado da cama e orou com ele. E antes que saísse do quarto, Pedro lhe disse: "Mãe, não se esqueça de ligar o abajur." E em seguida perguntou: "Mãe, por que eu tenho medo do escuro?" E ela disse: "Essa pergunta nós temos que fazer ao vovô. Ele virá jantar conosco amanhã." E ele disse: "Tudo bem, mamãe. Amanhã eu pergunto para o vovô." No dia seguinte, quando o vovô chegou, ele disse: "Vovô, eu posso fazer uma pergunta que está me incomodando muito?" "Claro, Pedrinho. Por que eu e tantas pessoas que eu conheço têm medo do escuro?" E ele disse: "Sabe, Pedrinho, na verdade não é só do escuro que as pessoas têm medo. Tem muita gente que tem medo da luz. E para eu contar isso para você, eu vou começar do início. Era uma vez um grande rei, o rei da luz. Ele vivia na luz, ele criou a luz, e a sua luz era tão perfeita e tão pura que ele era chamado de o Rei Sem Sombra. Este grande rei da luz criou um grupo de seres e os criou para que brilhassem tanto quanto ele brilhava. Ele os chamava de pequenos luzeiros. Ele colocou esses luzeiros num jardim repleto de raios solares. Dia após dia, o sol iluminava o jardim e ajudava as flores, plantas e frutos a crescerem. A luz brilhava do sol ajudava a aquecer todos no jardim. Os pequenos luzeiros adoravam quando o rei vinha visitá-lo no fim do dia. Mas num dia algo terrível aconteceu. Os luzeiros decidiram fazer o que queriam em vez de fazerem o que o rei ordenara que eles fizessem. Então desobedeceram ao rei e pecaram contra ele. No mesmo instante em que pecaram, suas luzes se apagaram e eles ficaram cheios de vergonha. Eles correram tão rápido quanto podiam para fugirem do rei, pois não queriam que o rei da luz os visse. Fugiram do jardim para entre as árvores e se esconderam no lugar mais escuro que conseguiram encontrar. A partir desse momento passaram a ter medo da luz, pois sabiam que onde estivesse a luz, o rei estaria e o rei os veria cheios de vergonha. Depois que os pequenos luzeiros se foram, o rei começou a tirar a sua luz do jardim. E logo o jardim se tornou um lugar frio e cheio de ervas daninhas e espinhos. Os pequenos luzeiros entraram mais e mais pela floresta, até que passaram a viver em um lugar quase completamente coberto pela escuridão. Era um lugar tão escuro que eles tinham que tatear ao redor, como se fossem cegos para sentirem o caminho que deveriam seguir pela floresta. Muitas vezes eles tropeçavam e caíam, arranhavam os joelhos e se feriam. Era terrível viver naquela escuridão pavorosa o tempo todo, onde a única luz que eles viam eram vultos que bailavam pela floresta. De fato, eles não conseguiam mais perceber a diferença entre luz e dia. Então, certa noite, ou talvez fosse dia, num ponto muito distante, eles viram uma luz muito brilhante por entre as árvores. Eles podiam ver aquela luz vindo a muitos quilômetros de distância e ficaram assustados com ela. Pensaram que a luz fosse o rei se aproximando para encontrá-los e castigá-los por seus pecados. Então muitos luzeiros correram rapidamente para longe da luz, mas alguns dos pequenos luzeiros ficaram tão impressionados e curiosos com a luz que decidiram ver de onde ela vinha. Eles partiram e viajaram por muitos e muitos quilômetros durante muito tempo, e quanto mais eles se aproximavam, mais forte aquela luz brilhava. Finalmente eles chegaram a uma clareira na floresta. No meio da clareira, eles viram um luzeiro pai, um luzeiro mãe e um bebê que brilhava como o sol. Aquela luz resplandecente parecia sair diretamente do bebê. Os luzeiros que viram aquilo ficaram admirados e surpresos. Perguntaram ao luzeiro pai: "Quem é este? De onde ele veio?" O luzeiro pai respondeu: "Não é meu filho. Ele é filho do rei da luz. O rei nos deu a nós como um presente. Ele nasceu por nós. Quando ele crescer, será chamado a luz do mundo. Não haverá escuridão forte o bastante para esconder a sua luz, nem profunda o suficiente para afastar a sua luz." Quando ouviram isso, os pequenos luzeiros se ajoelharam aos pés do bebê e começaram a adorá-lo com reverência e temor.
Quando eles se levantaram, seus rostos brilhavam, mas a luz que brilhava em seus rostos não vinha de dentro deles. Era o reflexo da luz que saía do bebê. Os pequenos luzeiros estavam agora envolvidos com a luz daquela criança que tinham visitado. Eles correram para suas casas, seus amigos e famílias, o mais rápido que puderam. Quando chegaram em casa, eles ainda brilhavam. Os outros luzeiros ficaram amedrontados quando os viram e perguntaram: o que aconteceu com vocês? Então os pequenos luzeiros lhes contaram a história. Nós vimos um bebê que brilhava como a luz. Ele é o filho do Rei da Luz. E o Rei nos deu seu filho. Ele nos deu seu filho para ser a luz do mundo. Os luzeiros notaram que havia mais luz na floresta. Agora eles podiam enxergar para onde iam, podiam andar sem cair, podiam correr e brincar sem bater nas árvores e nas pedras e se ferirem. Alguns dias se escondiam da luz, mas outros perceberam que não precisavam mais ter medo da luz. Eles viram que viver na luz era muito melhor do que viver na escuridão, como estavam acostumados. Sabe, Pedrinho, você entendeu essa história? Jesus é a luz do mundo. Ele veio para dar vida. Ele veio para salvar. E um dia ele levará todo aquele que nele crê para viver para sempre com ele, onde não haverá mais trevas, nem dor, nem escuridão, porque a luz dele é uma luz suficiente. Estaremos para sempre no céu com ele. Todo aquele que nele crê morará para sempre com Cristo e com Deus. Essa é a luz do mundo. Por isso, nós não temos medo da luz.